Capítulo 327, avançando para o meio passo da manifestação. Tradução, jingle revisão, Hazel. Nas escuras profundezas da fenda misteriosa do Insombrio, quando Lindó abriu seus olhos, uma aura extremamente esmagadora de repente jorrou de seu corpo como um vulcão que havia acordado depois de muito tempo. Quando essa aura jorrou, até o frio do fim da terra circundante ficou completamente confuso. Você conseguiu! Sobrevoando acima da aranha de 8 olhos do diabo da terra, pequeno Martin também estava confuso com essa aura quando um olhar de apreço jorrou de seus olhos e ele perguntou. O buraco negro atrás de Lindó lentamente se dissipou enquanto seu corpo gentilmente flutuou até o chão. Uma luz extremamente intensa brilhou em seus olhos, e as ondulações de poder Yuan emitidas pelo seu corpo estavam várias vezes mais fortes que antes. Já avançou para o estágio da manifestação. Pequeno Martin voou para a frente de Lindó e perguntou com urgência. Possivelmente, eu acho. Lindó fechou seus olhos e sentiu o estado de seu corpo. Logo depois, ele riu e disse, devo estar no meio passo para a manifestação. Continua a um passo do estágio inicial da manifestação. Meio passo para a manifestação isso realmente não é nada mal. Pequeno Martin ficou surpreso. Logo depois, ele sinceramente comentou. Após tudo, a força de Lindó tinha realmente aumentado tão rapidamente neste período de tempo, apesar de ele ter a ajuda do símbolo ancestral devorador, às vezes não era bom ir tão longe. Ser capaz de superar o estágio da criação do Ti e pisar no meio passo do estágio da manifestação já era bem satisfatório. Lindó acenou com sua cabeça. Normalmente, avançar para o estágio da manifestação não era uma simples façanha. Desta vez, ser capaz de usar a fonte de Ti frio do fim da terra para progredir um passo já era bastante satisfatório para Lindó. Quais são seus planos agora? Pequeno Martin olhou para Lindó e disse. Agora que ele possuía o símbolo ancestral devorador, Lindó também possuía a capacidade de deixar a fenda misteriosa do Insombrio a qualquer momento. Primeiro, vamos sair para as fendas misteriosas do Insombrio para encontrar Xiaoyan. Após isso, nós encontraremos Tesha para resolvermos nossas dívidas. Uma expressão fria surgiu nos olhos de Lindó. Anteriormente, ele tinha sido forçado a escapar para a fenda misteriosa do Insombrio por Tesha, causando a ele a quase perda de sua vida e até ser separado de Xiaoyan. Agora, ele não sabia se Xiaoyan estava vivo ou morto. Se essas dívidas não forem claramente liquidadas, ele não se chamaria Lindó. Ou que? Pequeno Martin não tinha nenhuma objeção com isso. A atual força de Lindó era o suficiente para lutar contra Tesha e agora ele tinha a possibilidade de se vingar. Desde que ele tinha se decidido, Lindó não pretendia alongar sua estadia ainda mais. Com um pensamento, um buraco negro surgiu atrás dele, protegendo seu corpo. Quando o pequeno Martin viu isso, ele rapidamente pulou no ombro de Lindó. Ele precisava contar com o poder devorador de Lindó para deixar a fenda misteriosa do Insombrio. Vamos! A ponta do pé de Lindó tocou o chão e o usou para impulsionar seu corpo em direção ao céu. O buraco negro girava enquanto devorava completamente o Ti frio do fim da terra que zumbia, se transformando em um flash preto e se aproximando diretamente da camada superior da fenda misteriosa do Insombrio como uma faca quente cortando a manteiga. A fenda misteriosa do Insombrio que, diversos praticantes haviam como uma terra de morte, agora não tinha qualquer resistência contra Lindó. Comparado a quando ele tinha se entregado para a morte para entrar há meio ano atrás, isso era claramente dois extremos. Mas é claro, o atual Lindó também estava naturalmente dezenas de vezes mais estranho que o de meio ano atrás.
Não apenas ele tinha avançado com sucesso para o estágio a meio passo da manifestação, sua energia mental também tinha chegado no nível alto do mestre de símbolo da alma. Em toda a grande província desolada, não poderia achar qualquer um que tenha a capacidade de competir em energia mental. Uma mudança de tremer a terra tinha acontecido a ele em um curto meio ano. Se Tesha soubesse disso, ele ficaria tão furioso que vomitaria sangue descontroladamente. Contudo, dado ao temperamento de Lindó, esse dia chegaria bem rapidamente. À beira da fenda misteriosa do Insombrio. Desde o excitante roubo do tesouro há meio ano atrás, os arredores da fenda misteriosa do Insombrio continuaram extremamente vívidos mesmo após meio ano. Naquela noite, todos tinham visto Lindó entrar na fenda misteriosa do Insombrio com o tesouro. Apesar de muitas pessoas acreditarem que o atual Lindó já havia se tornado um cadáver dentro da fenda misteriosa do Insombrio, eles entendiam que Lindó podia morrer, mas que o tesouro definitivamente estava lá a salvo. Após tudo, o tesouro tinha um selo que até mesmo o poder combinado do culto do fantoche fantasmagórico não poderia quebrar. Sendo assim, nesse meio ano, incontáveis pessoas permaneceram nesse local, esperando que um dia os céus iriam mostrar compaixão para eles e dar a eles o tesouro misterioso que uma vez fez o culto do fantoche fantasmagórico ir à loucura. No entanto, o tesouro misterioso não foi encontrado no final das contas, mas ao invés disso, diversas pessoas infelizes haviam sido sugadas pela fenda misteriosa do Insombrio e partidas em tantos pedaços que nem mesmo restava o seu esqueleto. Ainda assim, apesar desse lugar ser perigoso, o fascínio desse tesouro misterioso era muito grande. Portanto, mesmo após meio ano, se podia ver vários caçadores de tesouro na borda da fenda misteriosa do Insombrio. Incontável tifrio do fim da terra zumbia no interior da fenda misteriosa do Insombrio com sons de uau. Toda vez que o incomparavelmente mortal tigélido se espalhava para fora, fazia com que as expressões das pessoas ao redor mudassem rapidamente enquanto eles muito cuidadosamente tomavam um abrigo, com medo de que eles fossem sugados para dentro. Contudo, hoje, o tifrio do fim da terra dentro da fenda misteriosa do Insombrio parecia estar extremamente feroz, e diversas pessoas tiveram que cuidadosamente se distanciar das áreas próximas da fenda misteriosa do Insombrio. Soish. Enquanto diversas pessoas tomavam um abrigo do enfurecido tifrio do fim da terra, um som de vento intenso de repente ecoou. Em seguida, uma figura de luz voou para fora do tifrio do fim da terra em uma velocidade surpreendente. A velocidade da figura de luz era extremamente alta, e com o tifrio do fim da terra o envolvendo, ninguém era capaz de sentir que a figura já tinha inconscientemente aparecido na borda da fenda misteriosa do Insombrio como um fantasma. Após procurar por 2 dias, ainda não há sinais de Xiaoyan. A figura estava em pé na borda da fenda misteriosa do Insombrio, sua expressão incomparavelmente sombria enquanto ele encarava o tifrio do fim da terra gritando dentro da fenda misteriosa do Insombrio, enquanto seus olhos tomaram um ar excepcionalmente frio. Essa figura era naturalmente Lindó. Nesses 2 dias, ele tinha procurado constantemente na fenda misteriosa do Insombrio, mesmo assim, ele não achou nenhum vestígio de Xiaoyan. Até o esqueleto de Xiaoyan não pôde ser encontrado. Esse sujeito ainda deve estar vivo. Bestas demoníacas se adaptam a esses tipos de tigélidos com extrema velocidade. Além disso, ele havia devorado o poder do sangue do dragão morcego de sangue primordial. Ele deve estar bem. Como se ele soubesse do atual sentimento triste de Lindó, pequeno Martin o consolou em sua mente. Lindó silenciosamente acenou com sua cabeça, mas logo depois, um tom escarlate surgiu em seus olhos. Se alguma coisa aconteceu com Xiaoyan, Tesha, eu irei massacrar seu culto do fantoche fantasmagórico.
Sai, primeiro, vamos seguir pela borda da fenda misteriosa do Insombrio e procurar nesse meio tempo. Eu estou mais familiarizado com a aura dele, então contanto que ele apareça no alcance da minha detecção, eu seria capaz de localizar sua posição. Pequeno Martin sugeriu. Ou o que? Lindó respirou profundamente, seus punhos lentamente se fecharam enquanto ele se virava ao redor e lançou um olhar apático para um grupo de figuras próximas antes de caminhar lentamente em outra direção. Aquela pessoa me parece um pouco familiar. Nas proximidades, diversas figuras se reuniram. Pelas suas vestes, eles deveriam ser os discípulos de uma seita da vizinhança da Cordilheira do Misterioso e Insombrio e aparentemente, eles vieram procurar pelo tesouro. Nesse momento, um homem de meia idade entre eles estava olhando as costas de Lindó, um olhar pensativo em seu rosto conforme ele disse. Sai, Sênior, você sente que todo mundo é familiar. Eu disse anteriormente que essa fenda misteriosa do Insombrio foi vasculhada Deus sabe quantas vezes por outras pessoas, como essa pode ser a nossa vez de procurar pelo tesouro. Nós podemos retornar também, ou se não, se nós formos engolidos pela fenda misteriosa do Insombrio, até mesmo nossos corpos seriam incapazes de serem encontrados. Ao lado do homem de meia idade, um homem jovem limpava levemente a terra em seu rosto enquanto ele resmungava. Do que você sabe? Eu me lembro claramente que Lindó entrou na fenda misteriosa do Insombrio daquele lugar. Se nós tivermos sorte, nós podemos achar aquele tesouro misterioso. Até o culto do fantoche fantasmagórico valoriza tanto aquele objeto, se nós conseguirmos obtê-lo, nossa seita do fim da Terra definitivamente será capaz de ultrapassar o culto do fantoche fantasmagórico. Um homem esguio de meia idade em frente ao jovem o repreendeu. Após ouvir isso, alguns jovens discípulos só poderiam balançar suas cabeças. Logo depois, um deles disse, Lindó é verdadeiramente corajoso, realmente se atrevendo a ir ao culto do fantoche fantasmagórico e roubar o tesouro. No final, ele foi forçado a vir a essa terra da morte e agora, mesmo o seu corpo não pode ser encontrado. Certo, aquele líder do culto do fantoche fantasmagórico, Techá, é um praticante do estágio avançado da manifestação afinal. Estou com medo que você nem possa achar alguém na grande província desolada que poderia se igualar, não estaria Lindó ao roubar o objeto praticamente cortejando a morte. Como isso pode ser apenas cortejar a morte, não importa que ele morreu, eu ouvi que um grande número de praticantes do culto do fantoche fantasmagórico foram enviados há alguns dias atrás e eles capturaram a besta demoníaca que estava ao seu lado. Hoje, eles irão torturar ela na frente de todos e irão refinhá-la ela em um fantoche de besta. TCH, aquele Techá é realmente cruel de fato, mesmo indo tão longe como desabafar sua raiva em uma besta demoníaca. O homem de meia idade balançou sua cabeça, contudo, assim que suas palavras soaram, ele de repente achou que a terra abruptamente havia se tornado fria. Antes dele poder responder, o ar atrás dele explodiu quando uma figura como um fantasma apareceu diretamente na frente dele e uma mão rapidamente agarrou sua garganta. Senhor! Essa mudança brusca fez com que alguns deles ficassem atordoados. Logo depois, eles rapidamente recuperaram seus sentidos conforme eles gritavam seriamente para a figura que estava agarrando a garganta do homem de meia idade. Kof, você. Lindó. Contudo, assim que suas vozes soaram, o homem de meia idade, que tinha sido agarrado pela figura, encarava a figura atrás dele com um pavor incomparável preenchendo toda a sua expressão, enquanto sua voz soou com muita dificuldade. Você acabou de dizer que o culto do fantoche fantasmagórico capturou uma besta demoníaca.
Lindó estava com os olhos vermelhos escarlate enquanto encarava o homem de meia idade, sua voz soava como se ele tivesse vindo dos 9 infernos abaixo. Não me mate, eu nunca ofendi você, eu posso contar o que você deseja saber. A besta demoníaca que foi capturada pelo culto do fantoche fantasmagórico é de fato a que te seguiu até a fenda misteriosa do Inn Sombrio há meio ano atrás. Hoje, Tesha espalhou a notícia de que ele deseja refinar a besta demoníaca em um fantoche de besta na frente de todos para servir como um aviso para aqueles que desejam enfrentar o culto do fantoche fantasmagórico. Encarando o olhar de Lindó que estava praticamente prestes a devorar uma pessoa, o homem de meia idade entendeu a gravidade desse assunto e imediatamente cuspiu tudo o que sabia sobre essa situação. Bum! Quando a voz do homem de meia idade soou, uma aura extremamente aterrorizante abruptamente explodiu do corpo de Lindó, fazendo as poucas pessoas próximas serem lançadas para trás enquanto vomitavam sangue. Tesha, se eu não transformar seu culto do fantoche fantasmagórico em um rio de sangue hoje, eu, Lindó, juro que eu não sou uma pessoa. A expressão de Lindó era malévola conforme uma intenção assassina maníaca jorrava de seu coração. Ele arremessou para longe a pessoa que estava em sua mão enquanto sua figura se movia, uma luz dourada subiu aos céus, trazendo consigo um céu cheio de intenção assassina gélida enquanto ela seguia na direção do culto do fantoche fantasmagórico. Hoje, ele irá massacrar o culto do fantoche fantasmagórico.